Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Ao falar de tudo o que estava acontecendo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, vamos bem devagar com esse evangelho de hoje. Primeiramente, vamos focar na figura de Herodes. Quem era Herodes? Herodes, ele era um homem ambicioso pelo poder. Poder. O que ele queria é ter poder em suas mãos. Então, diante dessa ambição de poder, ele tinha medo de perder o trono. Por isso que ele ficou ali perplexo quando ouviu falar que Jesus estava se aproximando, que Jesus estava sendo procurado pelas pessoas, que pessoas vinham de outros lugares à procura de Jesus, que Jesus estava curando as pessoas, enfim. Herodes queria ser o centro. Mas ali, aquele momento, Jesus estava sendo o centro. Então, Herodes, ele se sentiu incomodado e ele pensava: eu mandei matar João. Quem é esse agora aí que o povo está falando? Aí ele procurava ver Jesus. Esse procurar ver Jesus, temos que entender também. Esse procurar ver Jesus não tem aquele sentido de acolher seus ensinamentos, não é não. Herodes queria ver Jesus em um nível de curiosidade. Herodes queria ver Jesus por curiosidade, não por aquela intenção de acolher a boa nova a qual o Senhor ele estava anunciando. Filho e filha, a insegurança, né? Herodes, na verdade, tinha tanto, mas uma pessoa insegura. O que eu quero tirar desse evangelho de hoje? A nossa caminhada de fé, quando nós estamos caminhando com Jesus, nós nos tornamos pessoas seguras. Por quê? Porque o nosso apoio não é em um bem material. Herodes, ele tinha um apoio no poder. Aqueles que têm Jesus em seu coração têm um apoio no próprio Cristo, no próprio Jesus, e não em um ser humano, e não em algo material. Isso que eu quero que vocês entendam, meus filhos. O nosso apoio deve ser em Jesus. É Ele a nossa fortaleza. A nossa esperança deve ser o Senhor. É Ele o nosso tudo. É Ele o nosso Salvador. É Ele o nosso libertador. E que pena, né? Até hoje ainda, quantos que, por exemplo, assim, vão à Santa Missa por curiosidade. Isso mesmo, errei não. Vão por curiosidade, mas não com aquela intenção de acolher o que o Senhor, Ele vai falar, Ele vai transmitir. Verdade, Padre? Isso mesmo. Infelizmente, quantos que ainda vivem nessa situação? Portanto, meu filho e minha filha, vamos ser pessoas com coração aberto, e nunca vamos à Santa Missa por curiosidade, não, mas por amor, em acolher a palavra, o anúncio e o próprio Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.